Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para XP. Abra sua conta. Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora um novo episódio do Tá Seguro, o podcast do Infomoney criado para ajudar a traduzir o universo dos seguros para você. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os seguros voltados para os profissionais liberais. Nossos especialistas explicam como é que funciona o seguro de responsabilidade civil profissional, que cobre os custos de indenizações em caso de reclamações de clientes ou pacientes na prestação dos serviços. Nós conversamos também com um cirurgião dentista que conta a sua experiência com o seguro profissional e também o seguro de acidentes pessoais, que pode amenizar os prejuízos caso ele não consiga exercer a profissão por determinado período devido a um acidente que ele sofreu, por exemplo. Tem muito mais no episódio de hoje. Fica aqui comigo para acompanhar esse bate-papo. Bom, para ter essa conversa aqui com a gente, eu tenho aqui hoje entre os nossos convidados o Mário Capelletti Júnior, que é cirurgião dentista e presidente da Associação Brasileira de Odontologia de São Paulo. Oi, Mário, tudo bom? Tudo bem, obrigado pelo convite. Legal. Temos também o Fabrício aqui do outro lado da mesa, né? O Fabrício Navarro, que é superintendente de subscrição de seguros de responsabilidade da Fator Seguradora. Oi, Fabrício, tudo bom? Bom ter você aqui. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. E, por fim, temos também o Dorival Alves de Souza, que é advogado, corretor de seguros e delegado representante da FENACOR, na Confederação Nacional do Comércio, que está conversando com a gente diretamente de Brasília. Tudo bom, Dorival? É uma honra estar compartilhando de um grupo seleto como vocês. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos começar essa conversa aqui, que a ideia é falar então um pouco dos seguros profissionais, né? Como que os profissionais podem se beneficiar do seguro. Para, enfim, amenizar algum prejuízo caso eles não possam, né, praticar a profissão. Antes de começar um pouquinho que a gente trouxe o Mário aqui para contar a história dele, eu queria trazer alguns casos emblemáticos, né, de alguns famosos que fizeram algum tipo de seguro pensando na profissão, né? Por exemplo, o Messi, ele já teve o pé esquerdo dele segurado com uma soma de mais de 900 milhões de euros. Dinheiro pra caramba, né? Temos também a Taylor Swift, que vai vir aqui pro show no Brasil esse ano, que ela chegou a pagar em 2015 cerca de 122 milhões de reais em um seguro para suas pernas. Temos também um ator famoso, né, o Daniel Craig, que dispensou o uso de dublês em algumas cenas durante as filmagens do 007, o filme, né, o Quantum of Solace, de 2008. E ele teve o corpo inteiro assegurado por 9 milhões e 500 mil dólares. Ou seja, é muito dinheiro, né? Esse pessoal tá realmente preocupado caso não consiga praticar a profissão deles, né? Esses artistas e atletas. Mas a gente tem também um caso, assim, mais perto aqui da gente, aqui no Brasil, né? Que é o Mário. Mário, eu queria que você contasse um pouco pra gente qual tipo de seguro que você tem hoje, né? E o que te levou a contratar esses seguros para garantir a sua profissão. Perfeito. Eu tenho dois tipos de seguro. Não estou valendo tanto quanto os artistas, mas eu tenho dois tipos. Eu seria o seguro profissional e o meu seguro se eu tiver algum acidente, ou tiver que me ausentar do meu consultório, por alguns dias eu recebo esse seguro. Então, assim, eu antes de fazer seguro, eu já tive 2 ou 3 vezes esse tipo de problema, porque eu fazendo esporte, me machuquei, e o cirurgião dentista, ele precisa do seu corpo, né, a vista estando íntegra, os braços funcionando e as pernas também para poder fazer o atendimento, que todo aquele equipamento odontológico, ele funciona, né, você praticamente usando uma das pernas e os 2 braços. Então eu tive um problema no esporte, eu acabei lesionando meu ombro e eu tive que passar por 2 cirurgias. E nesse período eu não conseguia atender. Como é que um cirurgião dentista, ainda mais do lado direito, eu não sou canhoto, eu fiquei totalmente debilitado e eu não tinha seguro. E hoje eu vi a importância de nós termos, porque aí cada um faz, não sei,
empresa deve ter os seus valores diários, você contrata, né? Eles fazem, acho que talvez um perfil seu, ver quanto que você, né, vai ter de seguro por dia. E hoje eu tenho porque eu vi o quanto é importante, né? E também já tive problemas no meu pé. Jogando futebol, uma vez eu também rompi os ligamentos e eu não podia acionar, né, o motor, aquele motor temido por todos, a caneta de alta ou as peças de mãos. E aí eu também fiquei debilitado nesse período. Então eu acho importante. E um seguro que eu também creio que seja muito, muito importante hoje é o seguro responsabilidade profissional. Esse eu tenho há mais de 10 anos, porque hoje em dia a expectativa do paciente, porque nós fazemos muitos tratamentos estéticos, não só os funcionais, mas estéticos também. E às vezes a expectativa do paciente é tão grande que por mais que você faça e esteja o mais correto possível, ele gostaria de algo mais. Então eu tenho tido grandes colegas e eu faço muito preparo para muitos pacientes que vão para a cirurgia ortognática. Não sei se vocês sabem, a cirurgia ortognática é ela que muda a parte esquelética e muda todos os tecidos moles da face também. Então muitos pacientes têm uma expectativa muito grande. E isso acaba, às vezes o profissional, mesmo mostrando os planejamentos virtuais, como ele vai ficar, o paciente, ao final de uma cirurgia dessa, ele começa a questionar. Então, esse seguro responsabilidade profissional, acho que todos os profissionais da saúde deveriam ter. Principalmente quem mexe com a parte ligada à estética, né? Eu digo também como perito judicial, vejo alguns casos em que você tem que fazer uma avaliação. Então, hoje, quanto mais você se respaldar, eu acho que seria você estaria mais seguro frente, né, a esses problemas com seus próprios pacientes. Entendi, legal. Vamos aprofundar um pouco esse papo aqui. Só que antes de passar para os nossos especialistas aqui explicarem um pouco os pormenores desses seguros, eu queria entender um outro ponto. O seguro de responsabilidade civil, você disse que tem há mais de 10 anos, né? E o outro que você contratou para acidentes pessoais, o outro que você contratou, foi há quanto tempo? Há aproximadamente uns 2 anos. Ah, já é mais recente, É mais recente, isso. Entendi. Até mesmo porque essa modalidade não era tão comum, talvez, na classe odontológica, né? Então, eu acho que agora está fazendo o necessário e as pessoas estão enxergando realmente da necessidade de você contratar um seguro que possa te cobrir num afastamento. Entendi. Vou passar, então, a palavra para os nossos especialistas. Só uma coisa assim, o seguro responsável profissional depende muito da especialidade, como você faz, são valores diferentes e coberturas diferentes também. Legal. Tá bom? Certo, assim, essa é uma das perguntas que eu ia trazer aqui para os nossos especialistas, não tem problema. Queria que você até começar por você, Dorival, falar um pouquinho pra gente o que você já viu, assim, no mercado, né, de profissionais buscando. Eles buscam os mesmos tipos de seguros que o Mário contratou? Como é que você vê esse mercado hoje? Conta um pouco pra gente. Olha, primeiramente, em primeiro lugar, é de suma importância também para que possamos não só chamar, levar ao público de um modo geral a realidade, a exposição de risco que o profissional, nós mesmo, advogados, engenheiros, dentistas, médicos cirurgiões e de um modo geral. Apenas complementando essa conscientização do Dr. Mário, vale citar uma das situações que deparei nos Estados Unidos, que na antessala do médico, normalmente tem lá o seu certificado, a sua especialização, seu diploma, e nos Estados Unidos o que eu vi, que a maioria dos consultórios eles têm a conscientização de anexar, de fixar na parede uma apólice de responsabilidade civil profissional. Por quê? Qualquer lugar, hoje nós estamos já vivenciando as condenações judiciais no que tange à responsabilidade civil, não somente do profissional, como também do próprio hospital. Parabéns aí ao Dr. Mário, tá? Eu acredito que o Fabrício, colega, representante da Fator Seguros, poderá complementar. Mas eu trago também exemplos de profissionais que, além do seguro de acidente pessoal, que pode ser agregado ao seguro de vida, a tranquilidade para sua família, como também um complemento ao seguro de acidente pessoal, que seria para o Dr. Mário,
Ele citou o exemplo, jogar bola. Mas já imaginou o doutor Mário ter um problema com a mão? Então o doutor Mário vai deixar de praticar, realizar aquela cirurgia por problema com as mãos. Então, existe um complemento que o colega Fabrício poderá até complementar, de o seguro agregar, trazer uma garantia maior exclusivamente para aquela parte do corpo que realmente é mais utilizada ou que é utilizada no seu dia a dia. Porque, veja, num seguro normal, exemplo de acidente pessoal, se existir uma invalidez, como citado pelo doutor Mário lá, da perna, isso, aquilo, outro, existe um percentual de indenização por parte do corpo humano. Então, eu transfiro aí para o Fabrício, poder comentar e poder também levar esta informação, um complemento talvez, ao doutor Mário, a esse profissional que, olha, doutor Mário, o senhor além de um bom profissional que eu não conheço, mas o senhor é um bom propagandista para nós, o mercado segurador, hein? Principalmente para nós, corretores de seguros. Então, Dorival, na Associação Brasileira, todos os cursos de pós-graduação, o aluno assina um contrato que ele é obrigado a fazer um seguro responsabilidade profissional para poder fazer o tratamento nos pacientes, porque nós temos muitos, às vezes, como eu falei, esses problemas. A gente atende um número muito grande de pacientes no mês e a própria associação também tem o seu próprio seguro responsabilidade profissional. Então, tenho eu como coordenador e presidente, tenho como associação brasileira e tenho o próprio aluno tendo também. Uma pergunta, que serve para tanto o Fabrício quanto para o Dorival. É verdade que se o meu paciente souber que eu tenho um seguro responsabilidade profissional e se ele for me fazer me processar, pode ser que não tenha validade o seguro? Não conheço essa informação. Porque eu já fiz o seguinte, eu já participei... Como advogado... Então, mas eu já participei num júri, que eu sou perito, em que era uma empregada doméstica que estava processando um cirurgião dentista e a patroa dela estava bancando os honorários do advogado, para as duas dividirem o lucro ao final. Uau. Certo? É um caso então me complexo, parece assim, né? que se o paciente fala assim, eu vou te processar, fala, pode me processar, eu tenho um seguro profissional que cobre as despesas, me parece que isso aí seria uma anulação da parte da corretora de seguros. No caso do RC profissional, ainda não é, na verdade não é como uma apólice confidencial. Existem alguns tipos de seguro que convém manter a confidencialidade do documento, como por exemplo o seguro sequestro. RC profissional é uma apólice que hoje, no passado havia um certo mito no mercado falando que era uma apólice confidencial. Na verdade, seguros de responsabilidade eram documentos confidenciais, mas hoje muitas vezes até por exigência contratual, exigência regulatória, é necessária a contratação desses seguros e não são apólices confidenciais. Muitos clientes preferem manter a existência dela de forma confidencial, não mencionar os limites. Isso acaba sendo bastante usual, né, Mário? Sim. Legal. Uma outra pergunta. Até quando vai a minha responsabilidade por um tratamento terminado? Isso é uma pergunta que ninguém sabe responder precisamente. Me falam que por 5 anos, por 20 anos e alguns falam pela vida toda. Eu acho que não pode ser. Você faz um tratamento numa pessoa, está garantido a vida toda. Ela retornou no seu consultório para realmente fazer as consultas prévias e posteriores. Então, até quando valeria por uma corretora de seguros ou por uma questão jurídica? Para começar a responder, eu vou contextualizar um pouquinho da dinâmica do seguro de RC profissional, né? Como vocês bem disseram, é um seguro que funciona em complemento ao seguro de acidentes pessoais. O acidente pessoal, basicamente, vai amparar o próprio segurado. Então, ele teve uma invalidez, ele sofreu algum acidente, vai cobrir esse seguro de acidente, vai cobrir o próprio segurado. Quando a gente fala do seguro de RC profissional, estamos falando de perdas causadas a terceiros. Quem que pode basicamente contratar esse seguro de RC profissional? São prestadores de serviço, sejam eles empresas ou pessoas físicas. E vai cobrir basicamente os prejuízos que os clientes ou outros terceiros tenham sido afetados por falha na prestação de serviço.
A gente recebe na seguradora muitas dúvidas, né? Principalmente de alguns corretores, alguns segurados. Poxa, eu tenho uma loja de roupas, eu posso contratar um seguro de RC profissional? Essa atividade não é passível de contratar um RC profissional. Quem pode contratar, em geral, é aquele que fez um ensino superior, que existe uma legislação, uma regulamentação muito específica, como por exemplo, o advogado, o contador, o médico, a própria agência de viagens pode contratar o seguro de RC profissional. Agora, uma loja de roupas, uma indústria, aí existem outras soluções no mercado para cobrir e não vai estar relacionado ali a falha profissional com uma falha intelectual dessa pessoa. E eu vou entrar aqui um pouco na dinâmica de como funciona a pólice, né? Espero não ser muito técnico, eu sou da subscrição, então nós da subscrição tendemos a ser um pouco mais nerds. Deixa eu só te interromper, mas o que é a subscrição, né? Vamos começar por aí, para quem não sabe o que é a subscrição, é você calcular o custo do seguro, é isso? Exatamente. A área de subscrição dentro da seguradora é a área responsável pela precificação e aceitação de determinado seguro. Então, é a área que fica mergulhada nos números, fica mergulhada no clausulado, fica analisando o mutualismo para identificar quais são as tendências da carteira e cobrar o prêmio certo para aquele risco, né? Basicamente, funciona bem parecido com o seguro de automóvel, né? Se teve mais roubo com o modelo A, aquele preço tende a aumentar. Se teve menos roubo, o seguro tende a ficar um pouco mais barato. No nosso caso, a gente faz isso com as atividades, com as especialidades médicas, e a gente fica mergulhado lá na subscrição nesse meio. Então, como funciona a pólice, né, de RC profissional? A gente fala que é uma pólice de reclamação com notificação. Então, a partir da primeira contratação, ali aquele profissional, vamos dar um exemplo de um médico, ele se formou, ele contratou a primeira pólice dele, ele vai construindo uma retroatividade. A cada renovação ininterrupta, ele vai construindo uma retroatividade. Significa o quê? Que uma reclamação ocorrida em 2020, mas de um fato gerado em 2010, que foi o primeiro ano da pólice dele, vai estar coberto na pólice, desde que notificado na pólice, tudo certinho. É uma dinâmica muito interessante, porque eu enxergo como benefício ao seguro, um benefício ao segurado. Ele vai construindo isso ao longo da carreira dele, inclusive no momento de aposentadoria dele, ele vai deixar de renovar essa pólice, mas ele vai ter um dispositivo chamado prazo adicional. Antigamente tinha um nome mais técnico, era o prazo complementar, e o prazo suplementar ele pode comprar um prazo de proteção maior. Então ele vai ter 3 anos ali, ele pode contratar 4 anos, 5 anos, para depois de aposentado, cobrir caso ele na aposentadoria tenha recebido uma reclamação durante o momento que ele exercia a profissão. Então eu vejo que essa dinâmica da pólice de RC profissional é um benefício também. Mário, não sei se eu consegui responder sua dúvida. Não. É o que eu falo para os meus alunos, né? Deu um problema, eles nos procuram. Eu pergunto, você fez o seu seguro responsabilidade profissional? Ele fala, olha, eu não fiz. Então você não está coberto, porque só está coberto aqueles casos que se iniciam após a contratação do seguro, certo? Exatamente. Então, porque às vezes acabam não entendendo isso daí. Exatamente. E pode ser tarde. E aproveitando o seu gancho, né, eu acho muito interessante, principalmente para profissionais da área médica, a solução do RC profissional, porque em algumas seguradoras, alguns produtos, o profissional da área médica, ele conta também com serviço de orientação jurídica. Muitas vezes, o médico, durante a atividade, ele se vê numa situação de conflito. Muitas vezes, o paciente acredita que ele errou, está numa situação de conflito e ele não sabe o que fazer naquele momento. Então, alguns produtos do mercado já disponibilizam um serviço de 0800 para ele, que funciona com suporte multidisciplinar, que um advogado vai conseguir fazer uma primeira orientação dele, vai conseguir fazer com que ele tenha uma melhor postura naquela situação de crise ali, né? Então, acho que é um benefício também agregado ao produto nos dias atuais.
E Fabrício, você costuma ver também, eu sei que você é mais voltado para a área de responsabilidade, né? Mas você costuma ver profissionais assim que fazem que nem o Mário, que contratam dois tipos de produtos diferentes em conjunto, como o de assistentes pessoais esse profissional? Sim, sim. Nós gostamos bastante desse perfil de profissional que acaba comprando seguros diferentes para amparar a operação dele, né? Vou dar um exemplo de um hospital. Muitas vezes, o hospital ele exige que os médicos tenham, cada CPF tem uma apólice de RC profissional. O hospital tem uma apólice também de RC profissional, caso respingue responsabilidade na pessoa física ou na jurídica. E também, esse hospital mantém uma apólice contratada de RC executivos e diretores, o famoso D&O no mercado, que vai proteger os executivos por falhas relacionadas à gestão. O RC geral também, que vai garantir caso alguém nosso, né? Não entendi. Muito parecido com o nosso, da associação, do profissional e dos alunos que executam. Exatamente. Você vai complementando os seguros, né? E vai tendo uma proteção cada vez mais robusta para aquela operação. Algo que eu ia comentar, eu acabei esquecendo, né? No Brasil, o seguro de RC profissional, se a gente pegar os dados de 2022, já temos 600 milhões de prêmio emitido, que é um valor considerável, né? Mais de $500 bilhão aí de prêmio emitido no ano. Mas quando a gente compara o Brasil com mercados maduros, como o norte-americano, que o Dorival citou, como o mercado europeu, ainda estamos bem incipientes, né? Só para efeito de comparação, hoje os prêmios de responsabilidades representam 15% dos prêmios de propriedades, nesses mercados já equivalem a 100%, né? São duas torres bem próximas ali de prêmio emitido. Então, vejo muito potencial para os próximos anos no mercado de RC profissional. E eu também, né, como visão de seguradora, eu vejo que tem uma baixíssima penetração ainda do seguro de RC profissional. Muitos profissionais ainda não contratam, ainda não veem o benefício que é o seguro de RC profissional, embora a gente note muitos sinistros. A gente, para ver uma reclamação, é só abrir um site de notícia que a gente vê alguns sinistros aí, né? Eu vou só pegar esse seu gancho, Fabrício, e explicar pro pessoal aqui que eu tô com a minha cola aqui dos dados da SUSEP, né, que é o órgão regulador do mercado, para puxar o número que você falou, né? De fato, em 2022 foram o segmento, né, de responsabilidade civil profissional arrecadou em prêmios, né? Que é o que você falou, que é quando a pessoa paga, né, para garantir aquele risco dela. Foram 605 milhões, né, de reais, e em sinistros, que no caso é o que gera indenização, né, para quem contratou o seguro, foram 258 milhões. E isso, realmente, se você comparar, por exemplo, com 2018, em 2018 a arrecadação era metade desse valor, foi 365 milhões, e os sinistros, né, que foram as indenizações pagas, deu cerca de 110 milhões. Então você vê, né, que de 2018 para 2022 praticamente dobrou a demanda, né, por esse tipo de seguro. E aí entra a minha outra pergunta, que é em relação um pouco das áreas que a gente estava falando, né? A gente tem aqui o Mário, que é um cirurgião dentista, que é da área de saúde, mas eu queria entender com você o que vocês estão vendo, e aí também fica à vontade, Dorival, para passar a sua opinião também. O que vocês estão vendo de demanda de outras áreas, né? Por exemplo, a gente teve o caso da Americanas, né? Que foi um caso, assim, tá sendo um caso bem emblemático, né? Que inclusive envolve essa questão dos administradores ou não, tá tudo muito ali na dúvida, né? Do que pode ter rolado ou não. Mas eu imagino que, por exemplo, para mim, despertou esse interesse, né, de ver, será que esse tipo de profissional tem seguro para isso, né? Como que vocês veem essa demanda por outras áreas, além da área de saúde? Eu gostaria... Vamos lá. Fabrício, só um minutinho, vamos lá. Claro. Antes de passar para essa... Ok. Desculpa. Antes de comentar o seu questionamento, eu gostaria de aproveitar aí a oportunidade para informar ao Dr. Mário uma decisão recente de uma turma recursal no Distrito Federal, na qual o paciente ajuizou uma ação de responsabilidade em desfavor do médico, e a turma recursal não somente condenou ao profissional, também a condenação foi solidária, extensiva
ao Conselho Regional de Medicina. Caso inédito que eu deparei nos últimos anos com decisões nesse sentido. Por quê? Eu busco no meu dia a dia, como hobby, escrever matérias relacionadas à área de seguros, bem como de direito. Então, diariamente eu escrevo, é publicado nos canais aí especializados, e essa foi um caso inédito. Não somente a condenação, que é normal, do hospital, a condenação do médico também, que é o profissional, também agora pela primeira vez eu me deparei da turma recursal condenando o Conselho Regional de Medicina ao liberar o registro para uma pessoa, um profissional, um médico que realmente constava nos autos que ele não tinha tanto conhecimento e não era um devido especialista naquela área e trazendo sequela ao profissional. Mas vamos lá. Foi o que você disse. Dorival, eu agradeço a oportunidade. Oi, diga. Sobre o que o senhor acabou de falar, eu acho o seguinte: o conselho não tem condições de fiscalizar todos os profissionais. Cabe à consciência de cada profissional fazer aquilo que saiba fazer. Então aí ele arque com aquilo que ele fez. Se ele tem um seguro ou não, é problema dele aí. Mas só que os desembargadores do Distrito Federal entenderam que o Conselho Regional de Medicina já tinha conhecimento de reclamação contra aquele médico. Então, aí era reincidência e esse médico estava aí, deixou uma pessoa mutilada. Não, tá certo, porque então, foram casos como esse... o conselho regulamenta o exercício profissional. Então, ele tem que realmente punir. Eu acho que ele tem responsabilidade sobre isso também. Creio que foi uma decisão correta. É isso daí, não é verdade? Mas vamos lá, Fabrício, pode fazer a parte introdutória aí e desculpe, agradeço a parte. Imagine. Hoje no mercado brasileiro temos diversas soluções justamente para tentar amparar ao máximo as operações. Em geral, a gente não consegue cobrir ainda como mercado a operação inerente ali, o risco do empresário. Mas hoje a gente nota vários escândalos que possuem cobertura ou a possibilidade de cobertura por meio dessas apólices, né? Falando de lojas americanas, por exemplo, né? Não sei se haverá ou não indenização, ali é um caso muito delicado, depende de muitos detalhes, mas em geral temos a questão do seguro-garantia, temos a questão do seguro de D&O, justamente para proteger esses executivos enquanto pessoa física, tem também uma cobertura ali de CVM. Então, o próprio mercado, ele dá algumas soluções que são muito importantes para esses grandes escândalos, né? Práticas trabalhistas indevidas também, a gente nota que está aumentando bastante o número de reclamações. No sul do país, recentemente, tivemos algumas notícias nessa linha também. Que aí é mais para a empresa e não para o profissional, né, que trabalha nessa empresa. Exatamente. Entendi. Falando de seguros de responsabilidades, em geral, o seguro de RC geral, o seguro de D&O, eles são contratados por pessoa jurídica. O RC profissional, ele sim pode ser contratado por pessoa jurídica e também por aquele profissional autônomo, aquele profissional liberal. Então a gente tem aquela solução sob medida para esse profissional. Eu queria aproveitar o gancho do Dorival para falar de um outro benefício do seguro de RC profissional que eu acho interessante, né? Ele citou aqui uma decisão e o que a gente nota no dia a dia da seguradora é que muitas vezes aquele profissional ele não cometeu um erro, ele não cometeu uma falha ali na prestação de serviços, só que ele recebeu uma reclamação, ele é obrigado a se defender daquilo. E o seguro, ele cobre também o custo de defesa, que é um grande benefício, principalmente a gente nota muito na área médica. Ele vai ter que contratar um bom advogado, em geral nas apólices, o advogado é de escolha do segurado, para se defender daquilo. A seguradora gosta quando são bons advogados selecionados, porque se tiver indenização, ela vai ter que pagar também. Então, acho que é um grande benefício estar coberto a custo de defesa dentro do seguro. No meu caso, a minha apólice é a própria seguradora que dá o advogado. Olha, interessante. Muito bom. Quando acho que é interesse dela também, né? Exato, que sejam bons advogados, né? Sim, não. A própria seguradora deve ter bons advogados. Sim, interesse dela. E Mário, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou sobre os alunos, né? Que se... Fazem pós-graduação. Nós temos um convênio com uma universidade
que emite certificado pelo MEC, então eles fazem pós-graduação e a população que é atendida, né, na associação. Entendi, e por isso eles assinam, eles têm que contratar o Sim, seguro, tudo né? é responsabilidade de alguém, né, profissional. E assim, com esse gancho, eu queria entender o que assim, se eles fazem algum tipo de questionamento em relação a contratação desse seguro, eles têm alguma dúvida, assim, que é comum? O que você vê nesse sentido deles Não, assim, em relação ao vejo. seguro? Até eu ia fazer uma pergunta pro Fabrício, por exemplo, no meu caso, eu tenho um seguro meu, aquele que se eu me machucar, me cobre o dia que eu não estou trabalhando. Só que, por exemplo, o meu esporte que eu faço é um esporte de risco. E nunca ninguém me perguntou. Eu não gostaria de, às vezes, fechar um seguro. Você fala assim, mas o seu esporte, eu luto jiu-jitsu quase todo dia. E aí, como faz? Se eu machuco minha mão, como aconteceu? As minhas cirurgias foram tudo no jiu-jitsu, praticamente. Sim. Como faz? Meu seguro aumenta? Mas não me perguntaram nada sobre isso. E aí? Legal. Sua pergunta está relacionada com o seguro de acidentes pessoais, né? Então. Que cobre o próprio segurado ali por acidente. Cada seguradora, ela tem uma política de aceitação, uma política de risco. Então, tem seguradoras que, quando envolve esporte radical, esporte de risco, mesmo a profissão do segurado, acabam preferindo não operar com aquele nicho ou agravam o prêmio, e outras fazem uma análise um pouco mais macro. Então, elas aceitam todo mundo naquele determinado termos e condições. Eu estou nessa. É muito da estratégia da seguradora, você tá em uma dessa estratégia. Tô na macro, então. Exato. O campeão de sinistros negados, indenizações sem cobertura técnica, é sempre as despesas relacionadas ao próprio segurado. Nesse seguro de RC profissional, a gente sempre precisa cobrir terceiros, né? E muitas vezes, um advogado, ele teve algum problema e ficou 2 meses sem operar. Acontece a mesma coisa com uma agência de viagem e a gente recebe o pleito por essas despesas do próprio segurado, pelo período que ele deixou de operar. Isso a gente não consegue cobrir, existe um seguro específico para amparar isso, é o campeão de risco sem cobertura técnica. O segundo colocado de risco sem cobertura técnica é a questão de regulamentação e de normas. Esse é um pouco menos usual, mas acontece também. Basicamente, um médico que ele tem uma especialidade, mas estava atuando em outra, se ele não pode atuar nessa especialidade por força de legislação, de regulamentação, a seguradora também, por força de lei, fica impedida de fazer indenização. Então, acontece com alguma frequência isso, e a seguradora não pode fazer indenização também. Entendi. E puxando o caso que o Dorival trouxe, né, dessa decisão judicial, que também tornou o Conselho Regional de Medicina ali solidário, aquela situação, aquela reclamação, né? Condenação, isso, obrigada. Você acha que isso também é um ponto que o seguro não cobriria? Você acha que, de repente, casos como esse, se tornando também mais comuns, pode despertar alguma mudança no segmento? Como que vocês veem isso? Na verdade, não conheço solução de seguro hoje para associação de classe. A OAB, o CREA, contratar seguro de RC profissional. É algo bastante novo que o Dorival trouxe aqui. Hoje não tem aderência no mercado, né? As seguradoras em geral não têm essa solução ainda para ofertar para os segurados. Mas na pessoa física, na pessoa jurídica ali, daquele profissional que diretamente causou o dano, a gente consegue ter a solução. Ô Fabrício, a Associação Brasileira lá, a nossa de odontologia aqui em São Paulo, nós temos um seguro, porque, queira ou não, nós somos solidários no momento que o paciente processa o profissional. Se foi feito nas nosso ambiente lá, nossas dependências, o juiz entende que eu sou solidário. Ah, interessante. Então vocês têm uma estrutura ali para atendimento também. Tem. Legal. Aí nesse caso, existe sim cobertura. Por analogia, vou falar aqui de um hospital, de uma clínica médica, né? Então a clínica médica, hospital, associação que tem suas dependências, ela consegue ter a cobertura para essa situação, exemplo de um hospital, e o próprio pessoa física operando ali também. Então nesse caso, sim, a gente consegue sim como mercado. É um pouco mais complicada a aceitação, fica um pouco mais caro, mas a gente tem essa solução. É caro, realmente, porque se você vai… Qual é o número de pacientes que passam aqui por mês? Qual é o número de procedimentos que você faz? Realmente uma situação de risco para uma seguradora. Sim. Porém, o nosso seguro ele é alto também. Legal.
Esse ponto do preço, né, do custo do seguro, eu acho que também é um ponto que, se você puder esclarecer pra gente como é que funciona, Fabrício. O que vocês levam em conta na hora de formular de saber o quanto vocês vão cobrar do cliente pelo seguro, né? E até considerando esses diferentes níveis, né? Porque tem só o profissional, tem a associação, enfim. Imagino que cada uma tem um preço, né? O que compõe esse preço? Legal. É justamente isso que minha área faz, né? Essa composição de preço. E a gente sai da base atuarial. Então, a base atuarial que dá pra gente a sinistralidade, que é quanto, para cada R$1 arrecadado, quanto que a seguradora vai fazer de fato indenização. Então, para cada R$1, vamos supor que 60 centavos seja relacionado com a sinistralidade. A gente vai ter que incluir ainda aí nessa conta a questão da comissão de corretagem, a DA da seguradora, para compor o prêmio final. Então, tem esses 3 componentes base para a composição do prêmio. Calculatorial, a DA da seguradora, despesa administrativa, mas a comissão, que é a despesa de comercialização, né? O custo que o corretor obteve ali, na verdade, que o corretor despendeu ao realizar aquela comercialização. Entendi. E essa dimensão do tamanho do risco, né? Como até o Mário colocou, né? Quantas pessoas passam ali, quantos pacientes são atendidos? Porque por um profissional é uma quantidade, né? Agora, para uma associação inteira, você multiplica por quantos profissionais tem ali, né? Isso também entra na conta. Sim. Dentro da conta da base atuarial, existem algumas variantes, né? Algumas variáveis ali que compõem esse prêmio. Um deles é o faturamento. Quanto maior o faturamento daquele hospital, daquela clínica, mais ela está exposta à sociedade que a cerca. Então, maior tende a ser o preço do seguro. Tem um detalhe também, né? O tipo de procedimento que você faz. Exatamente. No caso, o maior problema hoje talvez seja os implantes. Implante, pelo menos que eu vejo visto nos processos, implante é a área que mais tem processo. Sério? Tem algum motivo específico? Porque talvez profissionais coloquem implantes onde não deveriam ter sido colocados, não ter o devido preparação para executar aquele tipo de cirurgia. E eu acho que vai agora uma outra especialidade, como, né, já hemos comentado, vai ultrapassar, a harmonização facial. Porque isso depende, lida muito com a expectativa de quem está fazendo, né? Expectativa é a pior do paciente. Ele acha que ele vai ficar, ele vai fazer foto de um artista, de alguém, e fala, eu quero ficar assim. E isto leva a sérios problemas para nós no consultório. Tudo que mexe com a parte ainda mais a face, né? Que é o cartão de visita, todo mundo tem na foto da pessoa, na foto no celular, do rosto ali, quem que é a pessoa. Eu até para contactar com a Jamila, eu falei, quem que é essa pessoa aqui? Eu fui ver na foto dela. E é o cartão nosso de visita. E se você faz algum procedimento inadequado lá, certamente isso vai ser acionado. Ou até nem inadequado, que não ficou do gosto ou expectativa do paciente. Isso é um problema muito sério. Porque é difícil ficar com o mesmo rosto do artista, né, por exemplo. Não, então, mas tem pessoas que não imaginam isso. Elas acham que faz qualquer milagre no consultório. Não é assim, nós fazemos tratamentos. Milagres ainda não fazemos, infelizmente. Talvez daqui a uns anos, né? Não, ainda não. Acho que vai ser difícil, Jamil. Mas esse é um problema sério, viu? Nós temos. Fala, Dorival. Olha, deixa eu aproveitar o gancho. Quando o Fabrício comentou a respeito da prefixação. O que eu quero entender e trazer para todos, né? Ao Fabrício, a você, ao Dr. Mário. O produto sai da forma, sai da indústria através de profissionais competentes que fazem análise de risco, aceitação, exclusões, isso tudo. E esse produto é colocado no mercado através dos profissionais corretores de seguros. Muitas das vezes, o que nós deparamos na ponta da linha é que o proponente, o profissional, apresenta uma contraproposta para nós, dizendo, olha, o custo do seguro, o prêmio do seguro, hipoteticamente, R$3.000. E a contraproposta eu tenho aqui de 1.200. Eu entendo que não existe milagre. Não existe milagre na colocação, na distribuição de um produto que foi devidamente analisado e estudado por equipes de nível como o do Fabrício. O que ocorre? É que a criatividade brasileira já estão criando os produtos
parecido com o RC profissional, o seguro responsabilidade civil profissional e talvez eu possa até dizer iludindo, enganando ao profissional de algo que não é seguro, e sim são assistências e talvez na sua distribuição é comercializado como seguro assim fosse. Então veja, o cuidado que o profissional tem que ter, cuidado e buscar conhecer como o Dr. Mário conhece, ele é professor, ele é um profissional, ele entende, eu já digo que ele conhece bem a instituição e o produto seguro, principalmente responsabilidade civil e seguro de vida e acidentes pessoais, para que outros profissionais não sejam enganados, porque já imaginou, você contrata um médico, um dentista, tá? Qualquer que seja o profissional, um seguro de responsabilidade civil, acreditando que aquele produto vai dar amparo em caso de uma possível condenação judicial. E aí ele descobre que aquele produto que ele comprou não é um seguro. Não é um seguro de responsabilidade, é apenas uma assistência, uma assessoria e assim sucessivamente. Então, é bom cotar aquele profissional, aquela pessoa que vá adquirir, contratar uma pólice de seguro, ter a consciência, a certeza que o produto realmente é seguro e que é emitido por uma companhia seguradora devidamente registrada junto à autarquia, a superintendência do seguro. Era essa observação que eu queria fazer e trazer ao conhecimento do risco de compra de produtos paralelos através da criatividade brasileira. Bom, a gente teve um probleminha técnico aqui no contato com o Dorival, então a gente vai dar uma pausinha com ele, continuar a conversa aqui com os nossos outros convidados, até a gente recuperar o contato. Por favor, bom, eu queria, pode fazer essa pergunta, Mário. Colocar dois aspectos interessantes. Um lado como perito, né, e outro como profissional. Quando eu faço a peritagem, eu vejo que o profissional ele recebe aquela comunicação e muitos dos problemas são causados porque o profissional não tem os exames adequados para comprovar os procedimentos que ele executou. Então isso é uma coisa muito ruim para o profissional no momento que eu sou o perito. Porém, uma coisa boa para a corretora, para a empresa de seguros. Eu tenho notado que o advogado ele é tão fantasioso que eu consigo desmascarar o advogado e salvar o cirurgião dentista nessa hora, nos casos que eu fui perito. Eu vejo assim, até com tristeza, aquele profissional deveria realmente perder o diploma dele, a ação, pelo malefício que ele fez para o paciente. Porém, o advogado foi tão ganancioso e, desculpa o termo, mentiroso no processo, que eu consegui, que eu tenho que fazer um trabalho investigativo. Se isso aconteceu, isso não pode ter acontecido. Então, eu consegui desmascarar o profissional, o advogado, e o paciente estava processando, ele acabou sendo, vamos dizer, não beneficiado com aquele seguro. Um outro detalhe muito importante. Vamos supor que qualquer um de vocês tem um problema num consultório odontológico. Você vai reclamar para quem? Para quem você reclamaria, Fabrício? Primeiramente, direto ao profissional. Profissional. Não chegaram num acordo. Qual é a sua segunda instância? O PROCON, não sei. Talvez órgão de classe. Órgão de classe. A grande parte das pessoas vão lá. E o que acontece? O conselho procura fazer vamos dizer, esse acordo. Me parece, há um tempo atrás, que os dados eram de cada 10 pessoas que vão ao conselho, 1 a 2 vai para a justiça somente. Então você consegue fazer um acordo. E eu vejo que no consultório, como aconteceu, muito dos problemas que o paciente procura a justiça é porque faltou uma conversa entre o profissional e o paciente. Então, às vezes o profissional não quer conversar, o paciente não quer conversar, e isso acaba virando para a justiça. Uma boa conversa se resolve tudo ali de uma forma bem decente, eu acho. E esse tipo de orientação que vocês passam hoje pro pessoal da pós-graduação, por exemplo? Então, tentar sempre essa conversa Jamile, as pessoas omitem esse tipo de problema no consultório. Como sabem que eu, no meu caso, como perito, como presidente de uma associação de classe, e por ter mais de 30 anos de formado, saber mais ou menos como as coisas funcionam, elas vêm procurar nos ajuda quando o processo já está, ou o problema já está bem avançado. Entendi. Eu pergunto, você tem seguro responsabilidade profissional? Não.
Quer fazer agora? Você lembra quando eu falei para você ter? Então, aí começa. É uma fatia muito grande, porque nós somos no Brasil em quase 400 mil dentistas. Quase 400 mil dentistas no Brasil. São uns 360 e pouco, se eu não me engano. Né? Mil. Então, veja, se você pegasse, acho que metade desse mercado, olha que fatia boa que você teria para um seguro responsabilidade profissional. E Fabrício, isso me traz uma outra dúvida, né? Para o seguro ser acionado, ele precisa ter alguma reclamação formal na justiça ou não? Ótima pergunta. O seguro, qual que é o gatilho do seguro, né? A partir de qual momento ele pode ser acionado? Uma reclamação de um terceiro prejudicado. Essa reclamação, ela pode sim ser judicial ou ela pode ser extrajudicial. Nesse caso, basta receber essa reclamação, o profissional já pode comunicar à seguradora e tentar entrar num acordo. Muitas vezes a seguradora, ela junto com o segurado, elas entram em um acordo antes de entrar na justiça. Principalmente naqueles casos em que não há o que se discutir em termos de culpa, está tudo muito tranquilo, o próprio segurado se sente culpado, é um risco coberto pela pólice, a indenização acaba sendo muito rápida, porque é mais barato, evita desgastes e entrar em juízo. Então, de fato, cada vez mais vão para juízo e acabam sendo discutido aquelas indenizações, aquelas reclamações que de fato existe uma nuvem de incerteza ali naquela situação. Mas aquele sinistro do cotidiano, do dia a dia, acaba sendo indenizado por meio de acordo, sem justiça. Entendi. Então... Eu tenho um fato curioso que aconteceu na associação. Nós temos nosso seguro, né, da associação. E teve um profissional, um paciente, ele passou uma primeira consulta inicial na associação. E o que aconteceu? Por algum motivo, ele foi parar no consultório de um profissional, não sei se foi desviado, né, num profissional que estava na BO, e nós não sabíamos que ele estava passando esse paciente depois no consultório dele. E foram feitos algumas séries de procedimentos inadequados, e acabou que esse paciente se mudou para os Estados Unidos. E o paciente fez uma queixa. O juiz, nós não achamos onde está o profissional, a ABO acabou se responsabilizando pelo atendimento que não foi feito lá dentro. Interessante. É um absurdo isso, né? Mas eu sou o corresponsável, então por isso que eu tenho que ter o seguro, porque se feito lá dentro eu já sou corresponsável, mas o paciente falou, não, mas ele passou um dia na ABO. O juiz deu como então a ABO vai se responsabilizar por isso. Ele foi desviado desse paciente da associação. E eu paguei a indenização do paciente. Que pagar. Temos que acionar o nosso seguro. Injustamente, mas tem que pagar. É interessante isso, né? Notamos a evolução da jurisprudência. Cada vez mais as pessoas conhecem seus direitos e reclamam. Então, a gente nota que a legislação tem ficado mais severa. E acho que isso acaba fomentando também… Severa para que lado, né? Também, né? Severa no sentido de que aquele que sofreu um dano deve ser reparado. Então, mas precisa ver também o seguinte. O paciente faz um implante, ele sai de lá acende um cigarro. Uau. Eu não posso controlar isso lá fora. Mas ele também não seguiu as regras. Né? Você faz uma cirurgia, qualquer aí. O médico fala pra você, você não pode fazer isso. Você vai lá, sai de lá e faz aquilo que não poderia fazer. E onde está a minha responsabilidade sobre esse paciente fora da minha jurisdição ali? Esse é um ponto muito interessante. Porque existem situações de excludente de responsabilidade na lei, né? Uma delas é, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima. Se o profissional ele fez tudo o que deveria, mas por culpa exclusiva da vítima acabou gerando um problema, um dano, é excludente de responsabilidade, mas o segurado e a seguradora juntos… Como é que eu provo que ele fumou? Isso, Como né? é que eu provo? O profissional ele tem responsabilidade… Na verdade, a pessoa jurídica ela tem responsabilidade objetiva, né, em relação à falha profissional, ou a pessoa física não, mas ela vai ter que se defender de qualquer forma. Então, juntos vão ter que contratar um bom advogado. Você fez um comentário interessante sobre os advogados, por isso que é tão importante um bom advogado para tentar prevalecer essa questão da excludente de responsabilidade. Então, eu tenho que provar que ele, por exemplo, fumou, tenho que provar que ele não tomou o antibiótico depois da cirurgia,
É complicado, o meu lado é mais difícil de todos. Sim, sim. Muitas vezes a gente nota isso, né? Muitas vezes não há, de fato, uma falha na prestação de serviços, um erro, uma falha profissional. Mas é alegada uma falha contra esse profissional. Ele vai ter que se defender, né? O paciente acha que ele só tem direitos, deveres nenhum. Exato. Complicado, né? E vai por uma conscientização também de todo mundo, né? De que, olha, é uma educação, né, gente? Todo mundo tem direito, mas todo mundo tem dever também, né? Certo. Isso para todos os lados, né? Sim, tanto claro. O cliente, o profissional, a seguradora, todo mundo, né? Bom, voltamos aqui do nosso probleminha técnico, né? Mas eu vou precisar caminhar para o fim, então, com o nosso episódio de hoje. Queria te agradecer, Dorival, pelo seu tempo e pela conversa que a gente teve com você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar participando com vocês, com o objetivo, cada vez mais, esclarecer a população brasileira a respeito da instituição seguro e do papel do profissional corretor de seguros. Este profissional que faz a distribuição do produto seguro junto ao público consumidor com tamanha responsabilidade. Também nós, profissionais corretores de seguros, temos o nosso seguro de responsabilidade civil profissional, para que, em caso de uma fatalidade, um erro, um risco qualquer que possamos causar aos nossos clientes, as companhias seguradoras podem realmente compartilhar, podem nos auxiliar e responder no possível condenação judicial. Então, parabéns a vocês. Peço desculpas aí pelos problemas técnicos que surgiram durante esse bate-papo, esse podcast de tamanha importância e o alcance da informação que chega ao público consumidor, principalmente aí com a presença do Dr. Mário, trazendo seu testemunho da importância do produto seguro e também as informações prestadas pelo Fabrício no que tange como é constituído o produto, como é prefixado esse produto. Porque seguro é algo muito sério, onde que esse produto traz uma tranquilidade familiar, tranquilidade para o profissional médico e demais instituições. Meu muito obrigado e sempre ao inteiro dispor de vocês. Tá ok, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse papo tá muito bom, mas eu vou precisar caminhar para o fim com ele, né? Então, eu queria, antes de agradecer a vocês pela presença e pela conversa, eu queria pedir uma dica final, né? Para algum profissional que tá pensando em contratar o seguro, que ainda não tem ou que já tem. O que não pode faltar na contratação, na apólice do seguro, tanto de RC profissional quanto de acidentes pessoais, né? Que possam impossibilitar ele de alguma forma de exercer a profissão. Fabrício, pode começar, por favor. Eu acho que uma dica importante do seguro de RC profissional é a questão do limite contratado, né? Muitas vezes o cliente ele olha aquele custo para aquele tamanho de limite e acha que se dobrar, vai dobrar, ou se dobrar o limite, vai dobrar também o valor do prêmio, o valor do custo do seguro. E na verdade não. Quanto maior o limite, menor a taxa proporcional. Então, muitas vezes o cliente ele consegue ter acesso a limites mais robustos, mais bem dimensionados para a atividade dele, a um custo que não é tão mais elevado assim. Tecnicamente, sinistros tendem a se concentrar nas primeiras faixas e aquilo que a gente estava falando, né? Quando a gente está falando de um dano ao próprio segurado, você sabe qual é o valor dele. É uma casa, uma empresa, um veículo. Agora, um dano a terceiro, quanto custa uma vida? A gente não sabe. Então, quanto maior o limite, mais robusto, melhor a proteção para o cliente. E assim, se ele já tiver uma apólice contratada, tem como ele ajustar, de repente aumentar o limite? Como é que funciona nesse caso? Sim, ele pode, durante a vigência da apólice, solicitar esse estudo de ampliação do limite para a seguradora. E geralmente o preço fica bem interessante. Legal. Muito bem colocado pelo Fabrício, porque aconteceu comigo. Eu tive que readequar a minha apólice. Eu estava tendo talvez uma cobertura que talvez não fosse necessária e como profissional, por exemplo, a minha área é só ortodontia. Porém, quando você vai fazer aquela contratação, é interessante você
falar todas as especialidades que você pratica no seu consultório, porque às vezes você acha que não, eu tenho um seguro mas eu vou omitir. Isso você vai ter problema, e isso talvez seja uma causa de não pagamento, talvez uma certa apólice aí, né, no caso, né? Então é importante realmente você ter uma seguradora, primeiro que poucas fazem, né? Esse seguro responsabilidade profissional. Exato, são poucas seguradoras que operam no mercado. Para falar a verdade, é até difícil nós acharmos, né? Não é como um seguro de carro. Você tem algumas específicas que o corretor que orienta, e buscar sempre uma corretora muito séria, né? Para poder ser muito bem orientado e depois, né, não acontecer que vai acionar e falar, isso aí não cobria, poxa, mas eu fui mal orientado. Então é importante grandes corretoras, né, e seguradoras para você poder realmente estar seguro. E acho que na outra parte por exemplo, na minha área de seguro por acidentes, também eu acho que para os dias de hoje, praticamente todo mundo faz um esporte ou está sujeito a uma queda. Então é importante porque nós somos profissionais liberais. Eu não trabalho, eu não ganho. Então é importante para nós termos também esse seguro, os dois tipos de seguro. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer estar com vocês. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigada, Mário. Obrigada a você também, Fabrício. Muito obrigado. Um prazer falar dos seguros de responsabilidade. Sou apaixonado e acho que tem muito potencial de crescimento e traz bastante valor para a sociedade. Mais uma vez, muito obrigado. No programa de hoje, os nossos convidados explicaram como funcionam os seguros voltados para os profissionais liberais. Se você está nos assistindo pelo YouTube, deixa nos comentários o que você achou desse tema e encaminha para os seus amigos se você gostou. Conta pra gente também se você já tem ou se você teria um dos seguros que a gente falou aqui hoje. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast, então já segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve a produção de Laura Hernandes, direção técnica de Mariana Shimojo e Leonardo Tanaka e edição de Thiago Viana. A coordenação editorial é de Diego Maia e a apresentação e o roteiro é de Jamile Niero. Até a próxima! Sabe o que a minha mãe disse? Que a gente tem que cuidar de tudo que ama. Cuidar do carro pra dirigir tranquilo. Cuidar da casa, o lugar que a gente vive com as pessoas mais importantes do mundo. Cuidar do futuro para viver que nem meus avós, de boa. E proteger a família, como meus pais fazem. Cuidar da saúde, que é muito importante. E do sorriso também, ó. Proteja tudo que você ama. Com seguros, previdência privada e saúde. Pra tudo e pra todos.